bem com você? Eu espero que você esteja bem. Se caso você não está bem, eu espero que você fique melhor. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito das bênçãos. E para falar um pouquinho a respeito desse assunto, eu estava pensando a respeito da história de Abraão e Ló. O pai de Abraão se chamava Terá, e Terá ele teve 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. E desses 3 filhos, Harã foi o pai de Ló, ou seja, Ló ele era sobrinho de Abraão. E nós sabemos, da história de Abraão, que é contada no livro de Gênesis, que Deus chamou Abraão e que na época ele se chamava Abrão e o Senhor falou com ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele obedece à voz do Senhor. E ele e sua mulher e Ló, eles saem da terra onde eles estavam e vão até o lugar onde Deus indica para eles. Porém, o Senhor, ele dá uma ordem bem explícita. Ele diz que Abraão, ele não somente deveria sair da terra dele, mas ele deveria deixar a parentela dele. E nós vemos que ao longo dessa história, o Senhor nunca disse para Abraão levar Ló consigo. Como o pai de Ló, que era Harã, ele já havia falecido, eu penso que Abraão ele se sentiu na responsabilidade de cuidar de Ló como se fosse seu próprio filho. Porque Sara, mulher de Abraão, ela era estéril, ela não poderia ter filhos. Então, ele acaba levando Ló junto com ele para essa jornada. Porém, nós sabemos que houve ali uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E ali no meio da jornada, eles tiveram que se separar. Então, Abraão e Sara seguiu o seu caminho e Ló seguiu o caminho deles. E nós vemos que Abraão, ele tinha uma palavra de Deus. O Senhor havia falado com ele, claramente, dado uma ordem para ele. Porém, para Ló, não. Ló, ele estava andando segundo a palavra que Abraão havia recebido. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Que nós devemos pedir para o Senhor dar uma palavra exclusiva para nós, individual para nós, para que nós venhamos andar por meio dessa palavra. Deus, ele fala com todos. Através de Jesus Cristo, nosso relacionamento com Deus ele foi restaurado e nós temos essa liberdade de conversar com Deus Pai e de fazer perguntas para Ele e de receber respostas também. Então, quando eu olho para Ló, eu vejo que houve um erro, porque Ló ele teve a mesma oportunidade que Abraão. Ló, ele poderia ter também pedido para o Senhor uma palavra para ele, para que ele viesse andar por meio dessa palavra. Nós sabemos que Deus tinha um plano para Abraão, mas eu creio também que Deus tinha um plano para Ló. Então, nós devemos tomar muito cuidado para que nós não venhamos estar andando na palavra que Deus deu para outra pessoa. Logo, nós precisamos observar aquilo que o Senhor tem falado para nós mesmos e nós precisamos andar segundo essas palavras. Aquilo que o Senhor falou para Abraão foi algo inusitado. O Senhor quis tirar Abraão do meio onde ele estava, do meio da cultura onde ele estava. O Senhor estava separando Abraão naquele momento. Mas nós vemos que Deus, não somente para Abraão, mas ele deu palavras inusitadas também para os outros homens e mulheres de Deus. Por exemplo, Noé. O Senhor disse para que Noé viesse construir a arca. E nós vemos que nunca em toda a humanidade, até na época de Noé, alguém havia construído uma arca. Mas Noé havia ouvido claramente de Deus que ele deveria construir uma arca. E Noé trabalhou por meio dessa palavra. Também eu posso citar a história de Moisés, que Moisés ele tinha o cajado e por meio desse cajado ele realizava sinais e prodígios tanto dentro da terra do Egito como fora dela. Nós sabemos que por meio de uma ordem de Deus, uma palavra de Deus, o Senhor disse para Moisés ferir as águas do Mar Vermelho e foi aí então que as águas se dividiram no meio. Logo, isso nunca ainda tinha acontecido na humanidade, mas
Moisés, ele estava agindo segundo uma palavra de Deus. E nós sabemos que muitas vezes aquilo que o Senhor nos pede é algo inusitado, é algo que ele ainda não tinha pedido, é algo diferenciado. Mas quando nós temos a certeza de que essa foi uma palavra de Deus e minha orientação pessoal de Deus para nós, nós podemos seguir e sabemos que vai dar certo, porque é o Senhor que está nos dirigindo, é o Senhor que nos está guiando, nos encaminhando. Então nós precisamos observar a respeito disso. Glória a Deus, porque o Senhor dá palavras para os seus filhos, dá orientação para os seus filhos. E nós sabemos que assim como Deus fez com Abraão, com Noé, com Moisés, o Senhor quer fazer conosco e dá palavras específicas para nós. E nós precisamos buscá-lo para recebermos essas palavras. É sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Muitas vezes o Senhor até mesmo fala, né, nos dando uma palavra para nós auxiliarmos e ajudarmos a determinado irmão ou irmã que está trabalhando para o Senhor, né? Nós vemos isso, que havia na época de Jesus ali, que os discípulos, né, eles andavam juntos, né? Eles pregavam juntos, realizavam milagres juntos, né? Eles eram enviados de 2 em 2 e após Jesus morrer, ressuscitar e ascender aos céus, nós vemos ainda, né, os irmãos que iam pregar em determinadas cidades, em determinados lugares, que eles eram enviados por Deus para estar anunciando o evangelho também para aquelas cidades, para os moradores daquela cidade. Mas nós sabemos também que tudo com a direção de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, e o Senhor muitas vezes separava pessoas para realizarem obras específicas, como Paulo, como Barnabé, como Silas. E nós vemos ao longo, né, das histórias bíblicas, né, essas palavras de Deus sendo liberadas e homens e mulheres obedecendo essas palavras e seguindo, né, para concretizarem essas palavras segundo a ordenança do Senhor, né? E não é só a palavra, né? É a comunhão com Deus, né? O andar com Deus, é a companhia de Deus ao longo do cumprimento, né, de toda essa palavra. E é o que eu gostaria, né, de citar, né, que se você tem uma palavra de Deus, se mantenha firme nessa palavra, por mais que pareça maluco, fora da caixa, inusitado, se mantenha nessa palavra. E caso você não tenha, busque ao Senhor para que você venha receber essas palavras, venha receber a orientação do Espírito Santo, venha receber inspiração e também venha receber capacitação e revelação. É sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.